Olá, eu sou o Nelson, trabalho aqui na Artes do Carlos. Vou fazer um vídeo aqui de uma peça bem interessante para todos agora aproveitarem a época do final de ano. Então vão poder presentear, vão fazer para a sua casa. É um porta-aromatizador. É uma peça que é aberta, né, tem com tampa, para você colocar o seu aromatizador e vai ficar muito interessante, muito bonita agora para o Natal. Então eu vou usar a peça em MDF e vou usar também um papel de scrap. Por isso já deixei a peça aqui crua, não precisa nem fazer tanto esforço para dar uma base, porque não vai ter necessidade, né, porque o papel de scrap é grosso, e vou usar ele estampado com um acabamento bem interessante. Vamos lá então. Começando aqui, eu já tenho a folha, que é frente e verso, já deixei aqui um pouquinho adiantado mais ou menos o tamanho do que eu vou precisar para colar aqui. Então por isso eu não preciso de base. Vou fazer tampa, vou fazer as bordas por dentro, fundo, que não vai ter o papel. Vamos então começar com pegar aqui para vocês um pouquinho do gel envelhecedor Cambará, tá? Que eu vou usar. Vou usar tinta PVA Bordeaux. Vou usar o papel de scrap, como disse, e depois as finalizações, que é com verniz, todo aquele processo, cola. Então vamos começar. Começando, eu vou ter uma palavra também, Feliz Natal, para aplicar. Então eu já vou começar aqui, porque enquanto eu vou começando aqui, vai secando. Vou começar com o Bordeaux. Vou colocar um pouquinho da tinta Bordeaux. Pego uma esponjinha, aquelas esponjinhas que a gente encontra em loja de maquiagem, né? Chama-se queijinho, né? Porque é uma esponja bem tranquila. Venho na tinta, tiro o excesso e vou fazer o batido aqui na palavra. Com cuidado por cima, porque eu não quero sujar a borda, senão vou ter que retocar toda a borda da palavra, que já é com corte laser. Venho agora com um pouquinho do gel envelhecedor Cambará. É um gel, uma tonalidade bem escura. Com a mesma esponjinha, ó, eu nem preciso tirar, trocar de esponjinha, tá? Eu posso pegá-la com a mesma esponjinha. Um pouquinho do gel, bato ali só para fazer um efeito um pouquinho mais escuro embaixo da palavra. Venho aqui novamente, um pouquinho, então eu posso botar mais um pouquinho. Então vamos lá. Esse eu deixo aqui do lado, secando agora natural. Por quê? Agora nós vamos para o preparo aqui. Vou começar pelo fundo. Para quê? Para que eu veja já a tonalidade que eu quero. Então, já deixei ela com uma mão de lixa. Então eu venho aqui com o gel, fazendo um efeito, ó, de pátina já aqui, ó. Só para não ficar aquela coisa bem sem graça, né, sem cor no fundo. Então eu quero escurecer um pouquinho. Vou deixar aqui um pouquinho e já vou aproveitar. Essa madeira do fundo é a madeira que a gente chama de madeira balsa. Eu não sei se algumas pessoas conhecem com esse nome, mas ela tem um efeito bem diferente. Parece até madeira mesmo por causa dos frisos. Já a lateral e a tampa é MDF. Então o que eu vou fazer?
Vou puxar no mesmo sentido, vai mudar a cor um pouquinho, porque o MDF tem uma tonalidade diferente do fundo ali, que é a madeira balsa. Mas não vai ficar feio, você vai ver, vai ficar muito interessante. Porque a tonalidade que eu vou usar aqui, ó, já venho puxando, fazendo o efeito. Eu já vou fazer essa borda aqui, ó. A parte de dentro eu finalizo depois com mais calma. E aí eu começo com a colagem da seguinte forma. Vou começar pela lateral. Então já deixei os papéis aqui separados, já deixei eles cortados. Vou começar aqui. O que eu vou fazer? Um pincel de cerdas duras. Aqui, pincel desses de cerda amarela. Cola branca, cola extra. Vou colar aqui, ó, deixa eu segurar aqui assim. Coloco um pouco mais para espalhar. E venho com o pincel espalhando a cola aqui, ó. Venho com um pedacinho de malha, só para não ficar escorrendo, tá? Até porque a cola não está diluída, tá, gente? Venho com o papel e finalizo aqui, ó. Colo. Lembrando que esse lado do papel é a parte de trás daquela folha que mostrei para vocês, tá, gente? Ó, venho assim, pego um outro paninho e pressiono bem. Ah, mas ele ficou um pouquinho maior. Não tem problema, tá, gente? Vou agora para o outro lado. Fazer o mesmo processo. E agora eu venho com uma lixa de unha, tirando essa rebarba. Ó. Por que eu faço isso? Bem na quina. Para que não fique excesso quando eu coloque o outro lado, não ultrapasse um por cima do outro. Venho com a parte agora das laterais. Ó. Tá? Mesmo processo. Cola branca. Cola. Agora eu venho fazendo isso, ó. Para quê? Para que tenha a cola perfeita, quantidade exata na borda do papel, que é a lateral. Aí espalho bem no meio, ó. Enquanto vai puxando a cola, vou fazendo o outro lado, exatamente a mesma coisa. E aí eu já posso tirar a rebarba que sobrou do outro lado, tá vendo? Aqui sobrou uma borda. Ou eu posso fazer com uma tesourinha, ó, tirando o excesso. Ó, como fica. Certíssimo, ó. Tá vendo?
Ou eu posso também fazer com a lixa. Só que com a lixa você só tem que tomar o cuidado para que não faça aquele processo de arranhar a peça. Tá? Ó, certinho. Agora vamos aqui. Agora, ó, estão vendo que já está certinho aqui. O que eu vou fazer? Venho com aquela dica do gel. Lembra aqui da borda? Por que eu estou fazendo isso? Além de retocar onde eu lixei a parte na colagem do papel, eu vou fazer um desgaste aqui, ó, da peça. Ou eu posso também fazer com outro pincel, tá? Então, ó, aqui, para que não fique muito excesso e fique uma peça envelhecida. Não fique aquela coisa tão nova. Aqui é bem na quina mesmo, ó, só para não ficar aquela marquinha branca do corte de onde foi cortado e lixado o papel. Bem leve. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar aqui. Ó. É justamente o que? A parte do papel onde tem o corte. Né? Aqui também do outro lado. Se vocês perceberem, eu não estou carregando o pincel na tinta, eu estou usando só o que estava no pincel. Tá? Nos cantos eu posso esticar um pouquinho mais, ó. Tirar um pouquinho com ele, ó. Para que ele envelheça um pouquinho o papel. Viu? Todo feito. Feito. Muito bem. Agora nós vamos deixar de lado aqui secando um pouquinho. Verniz acrílico, que é um verniz que nós trabalhamos aqui no ateliê, que é um verniz que envasamos. Ele é leitoso, secou, ele vai ficar transparente. E ele tem, se você quer mais brilho, você dá 2 demãos intercalando secagem. Se você quer menos brilho, você dá 1 demão só, é o suficiente. E aí venho com o verniz, então, com uma trincha de seda, um pincel de seda macio, né? Uma coisa bem para que não fique marcado. Ah, mas por que você está fazendo para várias direções? Porque eu vou alisar com rolinho, ó. Feito essa parte, eu já venho para a parte lateral. Já aproveito e já estico nessa lateral. Novamente o rolinho. Sempre tirando o excesso da quina para que não fique escorrendo, tá? Esse é o outro lado.
ainda está úmido, eu não vou apoiar a peça em. Então já estou com ela aqui na mão, já uso o soprador ou o secador, né, para secar. Quem não quer trabalhar com secador ou soprador, também pode deixar secar natural, tá, gente? Só que aí leva um pouquinho mais de tempo. Eu prefiro acelerar um pouquinho aqui com o soprador para finalizar a peça e vocês verem ela montada. É muito fácil de fazer essa peça. Toda sequinha, posso colocar a mão tranquilo, tá vendo? Já vamos aproveitar e fazer essa bordinha também aqui, ó, com verniz. Por que eu vou aproveitando para fazer essa borda? Porque já tá com o gel. Então eu já deixo tranquila essa parte. Depois só falta só finalizar com o gel também por dentro. Vou deixar aqui de lado e já vou para a tampa e para as palavras. Mesmo processo, tá, gente? Ó. Verniz com a trincha. Você tá vendo como a diferença, ó? Onde eu tô passando e ainda não esticou e ainda não secou? Ele fica branco, ó, fica leitoso, fica parecendo que vai ficar estranho, mas não, ele vai secar, tá, gente? Ó, é só processo para ganhar o tempo da secagem e ele voltar à cor, só que com proteção, com brilho. E aí eu venho com o rolinho, faço a mesma coisa, secar um pouquinho. Então vou fazer a parte interna aqui, ó. Agora eu já posso deixá-la um pouquinho aqui secando, enquanto eu faço aqui, ó. Aqui eu vou fazer, ó, com pouco excesso, tirei um pouquinho do excesso e vou passar para que tenha o verniz, mas também não fique aquela coisa exagerada, porque no recorte da palavra tem esses espaços menores, né? Então, ó, feito essa parte, já posso vir aqui um pouquinho, ó. Venho com o soprador. Lembrando, pessoal, quem gosta de peça com bastante brilho, pode passar uma segunda demão do verniz, tá? Seca e passa novamente. Eu prefiro uma demão só, porque eu não quero ela com brilho, um brilho excessivo. Eu só quero ela protegida e com um brilho não tão exagerado. Vou colocar aqui, ó, onde eu quero colocar. Eu quero colocá-la um pouquinho inclinada. Então eu vou usar um pouquinho de cola branca, que é aquela cola que eu já deixei até ali o pratinho que eu usei. O que eu vou fazer? Ó, com o dedo, tiro o excesso, venho só um pouquinho. Por que eu estou fazendo com o dedo? Porque se eu for com o biquinho da cola aqui, vai ficar muito. E aí vai correr o risco de sair. E aí o que eu quero agora? Fixar ali, que não fique com excesso, que eu possa ter o tempo de colagem. A mesma coisa com a palavra Natal.
Olho a direção que eu quero, posiciono, fixo bem com a mão pressionando, ó. Feito essa colagem, eu já venho com a parte agora de cima. Lembrando, tá, gente, da parte aqui da sobreposição da tampa, é para encaixar justamente nessa parte de dentro. Então, ó, eu venho com ela, encaixo aqui, ó, ficou fixa, ó. Ela não vai cair fácil, não vai correr pro lado, né? Quando você pega a peça. Eu separei aqui umas florezinhas. Vou fixar um pouquinho aqui, porque a branca não vai colar sozinha. Então vou botar uma gotinha da instantânea junto para fixar. Ou aqui, tanto faz. Aí você vai escolher a posição que você quer encaixar as duas flores, tá? E aí venho com uma folhinha também, que é uma folhinha própria dessa flor. Lembrando que essas flores são flores feitas à mão, são de tecido, tá, gente? É um trabalho muito minucioso, lindo. Tá? Nós temos aqui para venda no ateliê. Quem tiver interessado também pode nos procurar. Que nós temos várias cores, vários tipos de flor, todas feitas à mão. São em tecido. São lindas essas flores. E agora nós vamos fazer um testezinho com o nosso aromatizador. Tá? Coloquei, tampei. E aí tenho aqui os palitinhos do porta-aromatizador. Olha só. Olha que peça rápida e interessante para você presentear, para você, para sua casa, para vários espaços na sua casa, para decorar. Você pode fazer com vários temas, você pode fazer com inúmeras cores. É uma peça tranquila de se fazer. Fiz rapidinho, você vê aqui. E sempre acompanho-nos com dicas, com aulas muito interessantes, com dicas de como você facilita o teu trabalho. Nós temos aulas presenciais e temos também as aulas no YouTube, ou nos procures, entre em contato conosco aqui, procure sempre o YouTube Artes do Carlos, que você vai ter dicas, aulas, coisas lindíssimas. E se quiser também, você morar por perto, né, pela região, venha nos visitar, conhecer o espaço e teremos o prazer em recebê-los. Muito obrigado, um bom final de dia, de tarde, de noite para todos. Fiquem com Deus.